E hoje para falar com a Karina Palatnik. Eu queria que alguém me dissesse se eu estou, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver, entrou? Oi, entrou. Karina, só me fala se você está me ouvindo. Claro que eu tô te ouvindo. Não, não consigo. Eu que não ouço. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. Mas é que quando eu ponho o meu microfone, esse microfone, eu não ouço. Então não Ah, dá. Tudo bom? tudo e você, Margarete? Que delícia estar aqui com você. É muito bom, muito bom. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, um prazer estar aqui com você, Margarete. Vai ser muito boa essa live, muito Com bom para certeza. despertar. Eu não vou te apresentar já, não. Vou esperar um pouquinho. O que você acha? Lógico, é que a gente entrou um pouquinho mais cedo, né? Porque tá dando tanta congestionamento aí no Instagram, né? Ah, me Que tem dias falaram. que tem dias que entra todo mundo ao mesmo tempo, aí fica caindo a live. É Por isso meio que todo mundo está estranho. fazendo em horários muito diferentes. Eu vou fazer uma às 7 da manhã, na quinta e na sexta. Sete, não, 8 da manhã aqui, acho que 10 no Brasil. Não, não, alguma coisa assim. Quer dizer, eu vou ter que fazer com a maior cara de sono. E porque ele faz live às 10 da manhã, o que eu faço? É, fazer o quê, né? É, porque Muito. tá caindo muito mesmo, tá caindo os negócios. Mas posso me apresentar? Eu acho que o pessoal já tá entrando aí. Pode. Primeiro eu quero. Já tem gente. É. Bom, quem está aqui, né, me conhece, eu sou Margarete Signorelli, especialista em relacionamentos, pós-graduada em sexualidade, terapeuta em EFT, e hoje eu trouxe aqui uma amiga de muito tempo atrás e que nós nos reencontramos, cada uma numa outra área diferente do que a gente se conheceu, Sim, e eu diria assim, num upgrade tão grande, né, Karina? verdade, verdade. Foi muito legal quando a gente se conheceu, mas hoje a gente deu um upgrade bem legal para as nossas vidas e não só para as nossas vidas, mas para ajudar muita gente mesmo. Karina tem um trabalho lindo e que eu vou deixar ela se apresentar, porque nada melhor do que ela mesma falar do que ela conhece. É Bora verdade. lá, Karina. Então, eu trabalhei na área de saúde minha vida inteira. Eu tenho 3 pós-graduações na área de saúde. Sou pós-graduada em hotelaria hospitalar pelo Hospital Albert Einstein. Tenho MBA executivo em gestão de saúde no INSPER e trabalhei nas maiores instituições de saúde aqui do Brasil. Eu trabalhei no IEP do Hospital Albert Einstein, fiz implantação da hotelaria no Hospital Samaritano, trabalhei no Salomão Isop Medicina Diagnóstica e no Laboratório Fleury, que hoje é um dos principais players, aliás, o mais bem conceituado em medicina diagnóstica, né? Eu fazia gestão lá, era diretoria de operações e mesmo assim eu sofri um erro médico, apesar de conhecer, não foi bem erro médico, né? Apesar de conhecer bem a área de saúde, né? E ter contato com profissionais de saúde, eu acabei. Estava tendo uma epidemia. Olha que coincidência. A minha história começou exatamente 4 anos atrás. Teve uma epidemia exatamente nessa mesma época de Nenhum. H1N1. E eu peguei. Exatamente. Exatamente. Então, estava com sintomas de H1N1. Olha, gente, como é importante você tomar cuidado para não ir no hospital se não precisar. Na época, eu estava com suspeita de H1N1 e eu tinha chegado de uma viagem de Nova York, que era mais ou menos essa época, porque foi no dia 5 de abril que aconteceu o erro. 5 de abril, há 4 anos atrás. E eu estava com suspeita de H1N1, tinha chegado de uma viagem internacional, estava com um pouco de tosse, umas questões gastrointestinais, porque o H1N1 dava umas questões gastrointestinais, dava um pouco de mal-estar, vômito, umas coisas assim, tinha uns sintomas diferentes, né? E eu tava com suspeita, tinha saído na capa da Veja, aí todo mundo naquela correria, aquele desespero. Eu falei, gente, eu vou no hospital fazer um teste rápido, porque eu acho que eu tô com essa epidemia aí, esse treco aí. E aí eu fui pro hospital, já me mandaram pro gripário, tinha esses gripários, era um sistema.
era menos agressiva a história, né? Mas era uma epidemia séria, tava rolando aí um estresse danado também. E aí eu fui pro hospital. E chegando no hospital, o que que aconteceu? Fizeram todos os meus exames, bom, enfim, aí você tem plano de saúde, o cara te faz tomografia, ressonância, tudo, 45 exames. E eu só fui lá para fazer o exame de H1N1, né? Para saber se eu tava com a coisa da gripe, tá? E no fim da história, eu cheguei lá às 6 da tarde, eram 3 da manhã, o resultado deu negativo, também demorava, era um treco assim, parecido com essa história que a gente está vivendo agora. Por isso que eu não vou no hospital só se eu tiver realmente com sintoma muito sério. Eu também. E daí chegou umas 3 horas da manhã, já tinham todos os resultados dos exames, tinham dado ok, perfeito, nada, beleza, pura. Então, virei e falei, povo, vou embora, mas tô bem. Eu achei que eu tava na real, lembrei que eu tinha comido no restaurante japonês no dia anterior, eu falei assim, é isso, é uma intoxicação alimentar, tá me dando um pouco de febre também por causa disso, questões gastrointestinais, eu vou embora pra casa. Aí chegou, a gente então, mas como você tá com sintoma, vou chamar um gastro aí, chamou um tal de um gastro lá, X. O gastro chegou e falou, não, nós vamos operar a sua vesícula. Eu falei, oi, tá louco, meu senhor? Eu não fui com a sua cara, o senhor tem cara de safado, não. Eu trabalhava na área de saúde, então eu sabia. Gente, como qualquer profissão, tem bons profissionais e maus profissionais em qualquer profissão. E esse cara, com certeza, era um mau profissional, estava visando só a questão financeira. E falou, bom, me acordaram às 3h30 da manhã, vou, né, não vai ficar de graça essa visita, né? E aí, tava lá no hospital e eu falei, e eu sabendo dos procedimentos, falei assim, senhor, desculpa, não vou assinar autorização, não vou fazer cirurgia, eu sei que eu não tenho nada, nunca tive nenhum problema digestório, nunca tive nenhum problema de intolerância, nunca tive nada. Nem sei, nunca tive dor nenhuma, não vou, não assinei. Mas deixa eu te interromper só um pouquinho. Quando está acontecendo tudo isso, você ainda não era uma interessada na área que você precisou acontecer isso para a coisa acontecer em você, para você se interessar por essa área mais profundamente? Não, na verdade, Margarete, eu já trabalhava na área de saúde, mas como gestora, eu tinha contato, eu trabalhei 20 e tantos anos na área de saúde, então trabalhava com médico, enfermeira, a vida inteira, em medicina diagnóstica, sempre trabalhei. Mas, quando isso aconteceu comigo, e aí ele acabou, só para resumir aqui, só para acabar isso aí, eu conto como eu acabei entrando na área. Eu me neguei a assinar a autorização. Você precisa autorizar, fazer uma cirurgia, porque você tem o direito de escolher o que vão fazer no seu corpo. Sempre, tá, gente? Sempre. Ninguém pode dizer, mesmo que você tenha uma condição lá X, olha, você realmente precisa, e for confirmado, você pode optar, eu não quero fazer isso. Minha opção é não fazer. Se você está consciente e está são, consciente, a não ser que você não esteja, aí sua família pode decidir por você. Mas no caso de você estar consciente e estar entendendo o que está fazendo e falar, não quero. E aí esse médico foi muito safado. Ele chamou, minha família estava lá, né? Porque eu estava lá desde as 6 da tarde, e chamou eles num canto, eu não estava próximo, e falou assim: olha, nós temos que fazer essa cirurgia, vocês têm que assinar. Ela se recusou, porque senão ela vai morrer. Eles são leigos, não entendem nada, e tarará, e vai falar, tá num hospital de qualidade. O médico chega para você, para sua família, e fala assim: olha, se você não assinar, vai morrer. Lógico. Não Assinaram. tem como. Não tem como. Acabei fazendo uma cirurgia e meu órgão estava saudável. E como que eu sei disso? Para a infelicidade desse sujeito, este médico, que trabalhava nesse hospital há muito tempo e já tinha feito várias dessas. Acontece que as pessoas são leigas. Como as pessoas são leigas e não conhecem nem a lei, nem o que está acontecendo no corpo delas, as pessoas confiam muito nos médicos, né? O médico é um ser que as pessoas meio uma que autoridade. Exato. Então você confia, a partir do momento que você entra num hospital de qualidade, uma coisa assim, você põe sua vida na mão daquela pessoa. Mas eu trabalhava na área de saúde e eu já tinha sacado a dele, mas minha família não, elas, sabe, assinaram, bom, fiz a cirurgia. E como, para infelicidade dele, eu trabalhava, na época, no maior laboratório de medicina diagnóstica. E já tinha trabalhado no outro anterior. E uma das minhas funções, eu cuidava de operações de todas as unidades, né? Então, eram 24, tinha 4 mil colaboradores abaixo de mim, enfim. E o que aconteceu foi que
uma das minhas funções era tomar conta do banco de órgãos. As pessoas que fazem uma cirurgia ou uma coisa, eu tomava conta do banco de órgãos. Então, você amputou uma mão, ou tirou um útero, ou fez uma mama, ou até, vamos supor, pegou uma lâmina, colheu um pedaço de tecido. O laboratório é obrigado a guardar aquilo para quando você quiser. O órgão por 3 meses num freezer, tá? O órgão você precisa guardar por 3 meses. E as lâminas você guarda indefinidamente. Você tem que ter o material da pessoa lá. Então a pessoa se ficou, vamos supor, teve uma metástase de uma cirurgia que fez há sei lá tempo atrás. Pode ir no laboratório, tá guardado lá e falar assim: olha, eu tenho uma lâmina, eu quero reavaliar isso daí que foi feito há X tempo. Então você pode requerer sua lâmina, seu material. Boa noite, Cá! Boa noite, Nutriele! E aí, tô só falando que eu tô vendo aqui gente conhecida entrando aí. E aí, o que aconteceu? Eu pedi o meu órgão, eu tava muito mal, acabei tendo uma sepsemia, não foi uma operação, porque eu tava com uma gastroenterite. Quando você abre uma pessoa que tá infectada, isso, a chance de... É só num caso de emergência, tá morrendo, tem que fazer tudo aí. Mas não era meu caso, o cara errou em 4 costados, porque nem era uma urgência, nem era uma emergência, nem era coisa nenhuma, nem tinha nada. E eu peguei o meu órgão e mandei fazer anatomopatologia, porque eu sabia, que as pessoas não sabem, eu sabia, assim, eu liguei na enfermagem e falei: olha, eu quero meu órgão. Aí o cara ficou branco, né? O cara, quando eu falei assim: o senhor vai pedir autorização, eu quero meu órgão já. Aí mandei fazer anátomo nos laboratórios que eu tinha trabalhado e, obviamente, não tinha nada. Que loucura! Não tinha nada. E aí eu tive uma sepsemia, fiquei 15 dias no hospital. E quando eu saí de lá, minha saúde estava totalmente destruída. E aí eu fiz uma maratona, só para resumir toda a história, assim, eu fiz uma maratona 97 médicos eu passei, de todas as especialidades, porque eu nunca tinha tido alergia, nunca tinha tido intolerância alimentar, nunca tinha tido nenhum problema de saúde na real. E depois... O que tirar um órgão? Cada órgão tem sua função e às vezes a gente tem mais função do que a gente que é registrado que tem. E de repente te descompensou inteira. Totalmente. Não só a retirada do órgão, que óbvio faz uma falta, faz parte do processo digestivo, né? Então a vesícula é um órgão muito importante, mas o fato de eu ter tomado tanto antibiótico, porque eu tive que tomar 8 antibióticos na UTI para sobreviver. Eu comecei a evacuar sangue, eu fiquei evacuando sangue em vários dias, eu quase morri mesmo, sabe? Eu tive 2, 3 vezes que minha pressão foi 3/1, então foi uma coisa muito séria. E aí eu fiquei com várias sequelas. Imagina que eu nunca tido nenhum problema na minha vida. E eu fiquei com um monte... Eu comecei a ter alergia a tudo que eu comia, passava mal. Desodorante que eu estava acostumado a usar, eu ficava com alergias horríveis, com pus debaixo do braço. Minha cara, quem me acompanha já viu, fiquei com umas alergias na cara, eu não podia sair. Qualquer coisa que eu passava, e mesmo que eu não passasse, aí não saía mais, eu fiquei 6 meses parecendo bozo, sabe assim? E aí, com isso, eu acabei tendo que parar de trabalhar, não conseguia levantar, estava muito mal. Parei de trabalhar por um tempo. E depois de toda essa maratona, eu demorei 1 ano, 1 ano e meio para conseguir entender o que estava acontecendo comigo, porque nenhum médico conseguiu me ajudar, nenhum médico conseguiu entender o que estava acontecendo comigo. Eu passei por vários médicos, só me receitavam remédio, no final eu estava tomando um saco de remédio, estava só piorando, não conseguia, eu já estava com dor articular, candidíase oral, um monte de intolerância alimentar, tudo que você pode imaginar eu tive, alergias das mais diversas. E eu falei assim: gente, ninguém está conseguindo me ajudar. Ninguém está entendendo o que está acontecendo comigo. Eu vou ter que me ajudar. Eu vou tomar as rédeas da minha vida, da minha saúde, e vou estudar, e vou pesquisar, e vou ver o que posso fazer por mim. Porque eu já passei pelos melhores especialistas, gastei muito dinheiro, fiz muito exame, tomei um monte de remédio, e qual foi o resultado? 0 solução. Só piora. E aí comecei a estudar, comecei a fazer um detox de todos aqueles remédios, parando de tomar remédio, mudando a alimentação, entendendo como tudo aquilo tinha acontecido comigo. E por isso que aí eu comecei a compartilhar, eu comecei a melhorar, e comecei a estudar, estudando sobre probióticos e sobre imunidade, E aí eu comecei a escrever os meus resultados de sucesso, né? E aí eu vou chegar na sua pergunta que você fez aí, como é que eu vim parar aqui?
E aí eu tinha parado de trabalhar, comecei a contar a minha história, comecei a me recuperar. E na hora que eu comecei a compartilhar, olha, gente, eu tive essa questão, tive candidíase oral durante 1 ano e meio. E por que que foi isso? Foi excesso de antibiótico, uma cirurgia inadequada, mas principalmente foi pelo excesso de antibiótico. E fui descobrindo a causa raiz daquilo, que eu descobri a importância do intestino, a importância da imunidade, como que você faz para recuperar isso. Isso é muito novo, Margarete. Isso é muito novo. E os médicos que estão aí hoje no mercado, eles nem estudaram isso. O intestino... Não tem interesse que você fale sobre isso. Não tem. Porque você se tratar e se curar de um monte de sequelas graves, de forma natural, sem precisar de remédio, mudando a sua alimentação, suplementando adequadamente, e recuperar, né, uma microbiota, o intestino e aumentar a sua imunidade, eu tava tomando um saco de remédio, só piorava. A hora que eu parei... Karina, lembra na live que eu fiz no seu canal, eu te fiz uma pergunta. Se aparecer um índio hoje e fala assim, toma essa ervinha aqui que você vai, essa florzinha, sei lá o que, a planta, que você vai ficar imune ao coronavírus, ou toma essa ervinha aqui, já tá com coronavírus, que vai se cuidar. Quanto tempo dura esse índio? Não dura. Coitado do índio, né? Coitado do índio. Então, e aí eu comecei a compartilhar, olha, aconteceu essa história comigo. Primeiro eu comecei a ajudar as vítimas de erro médico, porque aí eu me engajei na causa e a gente fez uma associação, e a gente tem uma associação de vítimas de erro médico, todo mundo se ajuda, e vira e mexe aparece um caso pedindo ajuda, a gente auxilia. E aí comecei a contar minha história e deu super certo. E aí meu canal cresceu muito rápido, tem menos de 2 anos, porque eu compartilho soluções para quem tem essas questões de baixa imunidade e aí com desdobramentos de candidíase, de dores articulares, de questão de síndrome intestina irritável, desbiose, tudo isso está correlacionado com o intestino, né? E comecei a compartilhar. E o que aconteceu? Começou a crescer porque as pessoas assim, Karina, isso mudou minha vida. Você me deu uma dica que há 20 anos eu tinha problema e você com uma dica resolveu. Eu passei por 40 médicos, eu passei por não sei quanto, isso que... Nossa! E aí você começa a ler os comentários no meu canal e eu choro, porque eu recebo tanta mensagem linda, Margarete. Eu falei assim, gente, você conseguir ajudar as pessoas, assim, compartilhando o que você passou, entendeu? Ah, é uma bênção, né? E aí hoje eu tô feliz. Então eu tô aqui hoje compartilhando com você. Então, fosse por isso, talvez a sua caminhada fosse outra, até fosse para isso, mas é como eu digo, né? Por exemplo, para conhecer o EFT, eu tive que ter alergia pelo corpo inteiro, senão eu não teria conhecido. E você é uma pessoa que gosta de estudar, mas talvez você não se aprofundasse tanto nesse problema, se você não tivesse lutando pela sua própria vida. Sim. Eu provavelmente não teria um canal no YouTube falando de saúde e ajudando gente dessa forma que eu ajudo hoje, porque eu trabalhei na área de saúde a vida inteira, mas não especificamente nessa área, entendeu? E aí hoje, olha aqui, a Caixa Monteiro, eu sou outra mulher desde setembro de 2019, foi quando ela me conheceu, começou a falar Cassimão. Uau, foi muito forte, parabéns. A outra falou assim, enfim, a Cassimão é que ela me segue faz tempo. Então, Margarete, vou falar aqui um pouquinho da imunidade e que o foco hoje é da gente falar um pouquinho de imunidade, que tá todo mundo com essa questão, angustiado com essa questão do coronavírus, né? Que eu acho que é uma coisa que vem incomodando aí muita gente, preocupando muita gente. E aí, o que você pode fazer, né? Como essa minha trajetória veio me levar agora, nesse momento, para ajudar as pessoas a aumentar a imunidade de uma forma natural, né? Que tá todo mundo ansioso com essa questão do coronavírus. E a principal coisa, gente, é assim... Imunidade está super relacionado com o intestino. Aliás, o intestino, que eu estava falando para você, é um órgão que dentro dele tem a nossa microbiota intestinal, né? Que é a nossa flora intestinal. Antes vocês chamavam de flora intestinal e hoje chamam de microbiota intestinal. Gente, se vocês tiverem alguma duvidazinha, quiser fazer uma pergunta, pode escrever aí embaixo que eu vou responder depois, tá bom? Ou se for pertinente durante a minha fala, também falo aí, vou responder. Karina, tem uma coisa, eu tô sem relógio aqui do meu lado, eu tô olhando. Eu tenho uma raiva quando o Instagram tira a gente do meio, assim. Não, nós temos bastante tempo.
passou 20 minutos só. A gente tem bastante tempo, então Tá, tranquilo. tá ótimo. A gente começou 10, aí estão 20 minutos no ar só, então pouquinho. Tá. Então, gente, vão deixando aí as perguntinhas, tá bom? Boa noite. Boa noite, Elias Amamurão, né? Ai, Vocês... obrigada, que fofo. Obrigada, que delícia, é bom, né? É. E aí falando um pouquinho de imunidade, por que os médicos hoje, eu acho que a medicina hoje está tá num caminho muito errado. Porque os médicos em geral, Amanda Mourão, beijo, querida. Os médicos hoje, eles tratam os sintomas. Então, você vai no médico e você tá com uma alergia, com uma candidíase, com uma coisa lá, qualquer que seja, ele vai te medicar, vai te passar um remédio, que é um paliativo, que vai... Remédio diz exatamente isso, remediar, vai remediar, né? Então, ele vai resolver aquele problema temporariamente. Então, vai minimizar sua alergia, enfim, vai minimizar sua candidíase. Mas, por exemplo, candidíase de repetição, se você tem muita, eu falei isso recentemente, se você tem muita candidíase de repetição, uma micose ou, enfim, essas coisas, tem relação com o seu intestino. A sua microbiota intestinal é responsável pela sua imunidade. Por exemplo, se você abrir a sua microbiota, tem o tamanho de uma quadra de tênis, sabe? E é considerada um órgão hoje. Mas isso é muito recente, tem menos de 3 anos que a microbiota é considerada um órgão, que estão se fazendo estudos mais profundos a respeito dela, entendeu? Será que vai ter alguma especialização na medicina que vai... O gastroenterologista deveria... Então, por isso que eu perguntei se vai ter, porque o gastro não acho que eles vão te interessar, não. Então, o gastroenterologista deveria saber sobre isso. Porém, não se ensina isso ainda nas universidades de medicina. É uma ciência nova, quer dizer, é um estudo, é um órgão novo, foi considerado um órgão novo. Então, está se estudando a respeito, por isso essas questões de probióticos, prebióticos, é tudo meio novidade. E se você pergunta para um médico, tem gastroenterologista que fala assim, isso é bobagem. Ele fala que isso é bobagem porque ele nunca estudou a respeito, porque ele não sabe a respeito. Porque quando ele estava na faculdade, isso nem existia. Então, ele não sabe, ele não sabe lidar com a coisa. Então, quando você não sabe, você fala, ah, não, isso é bobagem. Ou então, qualquer sintoma gastrointestinal que normalmente as pessoas têm, são vários, síndrome intestino irritável, desbiose, aí eles classificam tudo, não sabe resolver, classifica, bota tudo num balaio de gato e fala assim, ah, então isso aí é síndrome intestino irritável, não tem cura. Então, e não é, cada um tem um caso e tem cura sim. Se você fizer o tratamento adequado, tem cura sim. Então, tem solução. Então, essas questões de imunidade e de tratamento dessas questões gastrointestinais é muita novidade, eles não sabem tratar. E aí, por que meu canal cresceu? Porque tem muita solução natural para isso. Tem muita solução natural e que você resolve e cura, sim. Tem solução, sim. E aí, o que tem a imunidade a ver com essa história inteira? O intestino é o órgão responsável pela nossa imunidade. Então, se você não está com o seu intestino saudável, você está com a imunidade baixa. Então, todo mundo aí que está falando assim, não, mas olha, eu tenho intestino muito preso, tenho intestino muito solto, eu tenho intolerância alimentar. Tudo isso, gente, é sinal de que sua imunidade não está legal. Porque aquilo lá tem que funcionar direitinho, tem que funcionar como um reloginho. Se não está funcionando como um reloginho, tem coisa ali diferente, significa que você está com desequilíbrio, você está com uma desbiose, porque no nosso intestino, o que é desbiose para quem está chegando aí, quem não sabe o que é? Desbiose é o seguinte, no seu intestino, na sua flora intestinal, tem bactéria do bem, tem bactéria do mal, tem fungo, tem cândida, todo mundo tem, gente, fungo, cândida, bactéria do bem, bactéria do mal, todo mundo, tá? Só que quando você tem esse desequilíbrio no seu intestino, isso chama desbiose, significa que você pode estar... Os sintomas podem ser diversos, tá? Intestino preso, intestino solto, gases, estufamento, intolerâncias alimentares, alergias de pele, alergias respiratórias, rinite, sinusite, otite. Tudo isso tem a ver com o seu intestino. Tudo isso, alergia de pele, candidíase de repetição, tudo isso tem a ver com o seu intestino. Tudo. E você consegue tratar se você equilibra a sua microbiota. E como é que você equilibra a sua microbiota? Então, você tem as bactérias do bem, tem as bactérias do mal.
tem os fungos. Então, se você está com desequilíbrio, as bactérias do mal estão em maior quantidade, os fungos também. E aí tem gente que fica com candidíase. Por isso que candidíase de repetição não adianta ir no médico. O médico vai te dar o quê? Fluconazol, pomadinha, micose na pele, tá? Micose em tudo quanto é lugar, unha, pele, tudo. O que acontece? Vai te dar um negocinho para tratar. Durante o período de tratamento, o negócio vai embora, vai lá, tudo Você bem. acha que curou. E daí a pouco volta de novo. Peguei de novo, mas você nunca você nunca pensa, peraí, eu tenho que cuidar do meu intestino. Mas como assim do intestino? Né? Porque a pessoa não relaciona. Por quê? E isso também não é uma coisa só do gastro, né, Karina? Também é do ginecologista. E nós não estamos aqui para falar mal de médico. Não, nós mas não o estamos médico tem falando que mal de falar. médico. Tem médicos bons, hein, gente? Eu não tô falando assim. É, Tem mas muito médico bom, tem muito médico correto, tem muito médico maravilhoso. Também tem os ruins. Tem, como em qualquer profissão, né? Então, saiba escolher seu médico direitinho. Tem um médico de confiança, tem um médico que te atende, que sabe quem é você, que sabe das suas características. Porque as pessoas são únicas, né? Então, de repente, uma coisa que funciona para você não funciona para mim. Então, o médico tem que te conhecer, tem que saber quem é você, tem que conhecer um pouquinho da sua história, né? Aqueles médicos que você entra lá e o cara faz 2 perguntas e te passa um remédio. não, a anamnese, a clínica é tudo, né? Uhum. Não, acho que você não teve também a clínica, por isso que você já foi operada, né? Exatamente, ele não fez nada, ele nem fez, não fez exame nenhum em mim, assim, físico. Eu tinha os exames de imagem que eu tinha feito, mas não tinha nada que evidenciasse, e o clínico ele não fez. Então, eu não sei como ele chegou a essa conclusão. Em todo caso, já foi, né? E eu tô aqui, graças a Deus. Então, como que a gente tem que fazer? É isso que importa. E aí, como é que a gente tem que fazer? Gente, vão deixando as suas perguntinhas aí, ó. A cada deixa o gases é normal mesmo sendo raros e poucos? Não, gases é normal, gente, pelo amor de Deus. Quem não solta um punzinho de vez em quando, né? Por favor. É que as pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso, né? Engraçado. As pessoas têm muita vergonha de falar sobre isso. E é normal, ela está me perguntando se é normal, lógico. Todo mundo come no processo digestivo, forma gases, enfim, é normal. Todo mundo solta gases, tá, gente? Isso é normal. Agora, quando isso vira um incômodo, porque assim, quem tem essas questões de desconforto gastrointestinal Aquelas flatulências enormes. É uma coisa mais séria. A ponto, então vamos lá, falando assim, a ponto de ficar com uma barriga inchada mesmo, tipo barriga de grávida. Então, assim, tem gente que tem um desconforto no nível assim de ficar com um barrigão mesmo e ser uma coisa dolorida. Então, assim, isso precisa tratar, gente. Isso não é normal. Gases normal tem, todo mundo tem. Agora, a ponto de te incomodar, não é normal, tá? Então, não é normal. Então, aqui olha, a infecções urinárias de repetição, pode falar um pouco também? Posso, então. Vamos falar de candidíase de repetição? Todas essas doenças, infecção urinária, tudo que é de repetição, tem a ver com o seu intestino. Por quê? Porque sua imunidade não tá legal. Então, assim, se você tem essas questões, vamos tratar do intestino, porque sua imunidade não tá legal. E aí estamos falando até de coronavírus, porque o foco era esse. Então, seja candidíase, seja infecção urinária, seja essas questões de micose, seja de alergia, tudo isso. Tudo isso significa que o quê? Que a sua imunidade não tá boa. Que a sua imunidade não tá legal. E não adianta ficar tratando com remédio, porque o negócio vai melhorar um período e vai voltar. Você pode até usar você está num momento de crise, então vou usar porque não estou aguentando a coceira, não estou aguentando a dor, não estou aguentando, enfim, ok. Mas você tem que lembrar que isso é um paliativo para melhorar os seus sintomas e que você tem que tratar da causa raiz, que está lá no seu intestino. E como é que você muda a sua imunidade? Como é que você modula? Você consegue modular a sua microbiota intestinal, ou seja, a sua desbiose. Está com desequilíbrio, por isso sua imunidade está ruim. Você ficou com candidíase, você fica com dor articular, você fica com rinite, sinusite, otite, você pega coronavírus, entendeu? Tua imunidade fica mais fragilizada, qualquer coisa você,
cai a sua imunidade e você piora. Então, como que a gente reforça isso? Seja para candidíase, para infecção urinária, para se defender do coronavírus. Você tem que reforçar o seu intestino, ou seja, reforçar o exército do bem que você tem lá. No seu intestino você tem as bactérias ruins, mas você tem que ter, tá? Faz parte da sua microbiota. Tem as bactérias boas. O que não pode é os fungos e as bactérias más estarem em maior quantidade do que as bactérias, os probióticos. As bactérias boas do seu intestino chamam-se probiótico. Probiótico significa pró-vida, a favor da vida. Então, essas bactérias do bem que moram, que habitam lá na sua microbiota, no seu intestino, que são os probióticos, elas são responsáveis pela sua imunidade. Por quê? Porque lá dentro, né, naquele cano que é o nosso intestino, elas que fazem a sua digestão junto com as bactérias do mal, mas estão todas equilibradas lá, tá? Junto com os fungos, tudo é que nem uma floresta amazônica. Todo mundo, o fungo, a mata, as árvores, as plantas, todo mundo convive em harmonia. Mas se essas bactérias do mal e esses fungos crescem em maior quantidade do que as bactérias do bem, os probióticos, aí sua imunidade tá ruim. E aí que acontecem todas essas disfunções e essas questões de imunidade, tá? Então, candidíase, e aí infecção urinária, e aí gases, aí síndrome do intestino irritável. O síndrome do intestino irritável, a síndrome do intestino irritável, que eles classificam, tudo é síndrome do intestino irritável. É uma série de sintomas desconfortáveis gastrointestinais, mas é um desdobramento, é um tipo de desdobramento, porque uma pessoa desenvolve candidíase, a outra desenvolve infecção urinária, a outra tem a síndrome do intestino irritável. É uma série de sintomas. Tem herpes. O herpes. A herpes é um vírus, tá? Mas a herpes também só se manifesta se a sua imunidade está baixa. Porque se você está com a imunidade alta, ela não aparece. Você fica. Quem tem herpes tem o vírus da herpes. Já teve uma vez. A maioria da população já teve contato com o vírus da herpes. Mas assim, ela só se manifesta também se sua imunidade está baixa. Eu fiz um vídeo falando como tratar herpes, até tem uma proteína, um aminoácido que ajuda muito, tá? Então dá um reforço na imunidade, que chama lisina. Explico direitinho como tomar, e aí a herpes não volta mais, tá, gente? Mas tem que fazer um tratamento mais prolongado, mas não é remédio, é uma suplementação. Eu não falo de remédios, tá? Eu só falo de suplementos naturais e suplementos que você pode tomar sem receita médica, não tem nada de tarja preta, nada disso. Muito pelo contrário, tá? Então, a herpes também só aparece quando sua imunidade tá ruim, tá baixa. Então, reforçar a nossa microbiota, nosso intestino, com probióticos, que são as bactérias do bem, e aí você pode encontrar no guia, eu tenho um guia, para quem não me conhece aqui, um guia do probiótico, eu explico como você escolhe o melhor probiótico para vocês, tá? E pode ser de farmácia, pode ser natural, não necessariamente precisa ser comprado, você pode produzir na sua casa probióticos, mas não é só probiótico, tá, gente? Porque o probiótico são as bactérias do bem que você vai ajudar a reabastecer seu intestino com um exército do bem. Então, você vai jogar lá dentro, sua microbiota tá defasada, tá com mais bactéria do mal, tá com mais fungo, com mais cândida, com mais... Então, você vai ajudar jogando o exército do bem lá dentro da sua microbiota, do seu intestino. Só que isso só vai funcionar, gente, presta atenção nisso, só vai funcionar se você colocar o exército lá dentro, se você der munição para esse exército e tirar a munição do exército inimigo. E como que é isso, gente? A munição do exército do bem, que são os probióticos, são os pré-bióticos, que são alimentos que têm fibras amido resistentes.
O que são fibras, amidos resistentes, Karina? Porque eu tô tomando probiótico e como é que eles vão viver lá? Porque eles precisam se alimentar. É a comidinha. Aliás, eu fiz um post hoje falando sobre isso. Eu tenho um Instagram chamado probiótico.sim e lá hoje eu fiz um post sobre probióticos e pré-bióticos. O pré-biótico é o alimento do probiótico. Então, são fibras amido resistentes que passam pelos nossos ácidos do estômago e resistem a ele. E chegam íntegras para alimentar lá no fim do intestino as bactérias do bem. Entendeu? E aí tá todo mundo fortinho. Todo mundo fortinho. Mas tem mais um segredo. Além de você alimentar, para você aumentar a sua imunidade, além de você aumentar o exército do bem, que são os probióticos, e de alimentar o exército do bem com os pré-bióticos, você tem que também, adivinha o quê? Tirar o alimento, as armas e os alimentos de quem? Do exército inimigo. Quem é o exército inimigo? As bactérias que cresceram em maior quantidade, os fungos, a cândida que mora lá no seu intestino. E como que você tira o armamento, o alimento dessas bactérias do mal? Como? Quem acertar vai ganhar um prêmio. Agora você pegou. Deixa eu pensar. O que a bactéria do mal doce deve gostar? A bactéria do mal deve gostar de doce. Aí, meu povo. Deve gostar das farinhas brancas. Doce, que mais? Farinha branca. Farinha branca. Que mais? Glúten. Glúten vem na farinha branca, né? Então você já farinha branca. Deixa eu pensar o que mais. Ai, meu Deus, não tem ninguém para me dar cola. Muita inflamação no intestino, que são muito difíceis. Tudo que causa inflamação no intestino, que são de difícil digestão, é prato cheio para as bactérias do mal. É prato cheio para a cândida. Leite. Então, açúcar, farinha branca, leite. Tudo isso é munição e é alimento para as bactérias ruins, para cândida, para fungo. Cândida e fungo, tudo isso adora açúcar, adora farinha branca, adora tudo isso, glúten, leite, olha aí, ó. Figueiredo acertou, leite, glúten, destilados também. Álcool vira açúcar, né, gente? Então, e álcool, além de virar açúcar, não é isso. Ele irrita a mucosa, o intestino é um cano, né? Então, a mucosa do intestino, ela irrita. Café também irrita a mucosa do esôfago, estômago, intestino. Então, tem cafeína, são álcool, tudo isso irrita muito a mucosa. E o seu intestino é um cano que só vai filtrar para dentro o que é interessante para a saúde. Então, vitaminas, sais minerais, todas aquelas coisas que você precisa de bom. Mas se você tá com uma mucosa muito permeável, ele passa pouquinho, né? Tem que passar só a vitamina, coisa boa. Mas se você tá com a mucosa muito danificada, ele fica permeável, chama leak gut, intestino permeável. E aí começa a passar... Leaking. Porque é permeável. E aí o que acontece? Você toma álcool, você come errado, as bactérias boas que ajudam a filtrar o que vai passar por dentro ficam em minoria. E o seu intestino começa a ficar permeável. Ele começa a ficar vazado. Chama intestino vazado. Em inglês chama leak gut. Em português chama intestino permeável. E o que acontece com isso? As doenças autoimunes, todas se originam disso. Porque autoimune quer dizer que você está se defendendo dos inimigos. Mas de onde vêm os inimigos? Porque seu intestino está vazando, seu intestino está permeável, está passando coisa que não tem que passar para a corrente sanguínea. Agora, posso falar uma coisa de uma doceira aqui, que eu sempre gostei muito de doce. Sempre, sempre, sempre. Então, eu sei. Eu sei. Mas você sabe que sempre eu imaginei, né? Eu sempre como muito doce e pensei, puxa, vai ser muito difícil parar de comer. E o que eu percebi nessa minha caminhada por todos esses anos de vida é que parece que a gente desvicia. Tudo que na minha vida que eu falo, eu vou parar e eu vou... É meio que uma síndrome de abstinência. Mas passa. Você fala, tudo bem.
Tudo bem. Então, é isso que eu tô falando. Então, isso é É muito muita importante. força de vontade. Gente, eu vou falar assim, quem quiser passar no desafio 30 dias sem açúcar, eu faço sempre no meu Instagram, Karina Palatnik, tá? Tá aqui meu nominho aqui em cima, se vocês quiserem depois me segue lá, porque eu faço os desafios 30 dias sem açúcar. E o açúcar hoje é considerada a droga do século, porque açúcar vicia. Açúcar vicia e é uma síndrome de abstinência para você tirar. Mas depois de 30 dias, você não sente mais falta. Você não sente mais Não falta. está fazendo falta. Pelo contrário, você se sente mais saudável. Mais saudável, é verdade. Muito mais Você se saudável. sente mais disposta, você não tem aquela necessidade de comer um doce toda hora, porque você... Açúcar, gente, é uma droga. Então, quando você come muito açúcar, muita farinha, leite, queijo, aquelas coisas todas, que é bom, gente. Eu sei. É gostoso, é bom, mas ó, o que acontece no seu intestino? Fica permeável. E aí as doenças autoimunes vêm disso, porque quando o seu intestino, você tá com menos probiótico, que é bactéria do bem, do que as bactérias do mal, e mais fungo e cândida no seu intestino fica permeável, passa para a corrente sanguínea, coisa que não deve, que deveria ser, que está no intestino, coisa boa entra, coisa ruim vai embora. Se você está permeável, coisa ruim entra para dentro da corrente sanguínea. E o seu organismo começa a se defender das coisas que estão entrando. Então ele começa, opa, tá entrando coisa aqui que não, opa, e ele vai se defender, tudo bem. É como se você pegasse uma peneira e abrisse a peneira mais do que deveria. Exatamente. Que não deveria. É uma peneira, exatamente. O seu intestino funciona que nem uma peneira e quanto pior está a sua desbiose, seu desequilíbrio na sua microbiota, mais permeável, mais leak gut em inglês, mais permeável ele fica. E aí o que acontece? O seu organismo começa a receber essas coisas. Então, quando você é muito novo, você come tudo muito errado, e aquilo não vai te fazendo muito mal. Ah, dane-se, eu como McDonald's, tô nem aí, blá, blá, e come. E no começo não faz mal. Só que com o tempo, o seu sistema imune vai ficando cada vez mais enfraquecido por causa da idade, por causa do excesso. Chega uma hora que o exército vai esgotando a força, vai começando a perder a guerra. E quando você começa a perder a guerra, e aí por isso que é importante tratar essas questões de síndrome intestino irritável, desbiose, desequilíbrio da microbiota, essas coisas, candidíase, alergia, rinite, sinusite, já é um alerta do corpo, dizendo: tá dando nhaca aqui, tá dando meleca aqui, é um aviso do seu corpo. E aí o próximo passo são doenças autoimunes. Aí tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune por causa de distúrbio de desbiose, porque seu intestino... Aí tem um monte de doença autoimune, lúpus, aí vem uma lista de doenças autoimunes que são decorrentes dessa questão gastrointestinal que você não tratou o seu intestino por muito tempo você foi... Cada um tem o seu tempo. Tem gente que come errado a vida inteira, tudo bem, não vai ter nada assim. Mas, gente, quem come muito errado, muito tempo, não tem como. Feito, uma hora ou outra, coisa, Karina, a gente sempre pensa no intestino. A gente sempre pensa no intestino no vilão. E mal sabe a gente que ele é o herói. Né? O intestino, quando é bem tratado, ele toma conta de tudo. Ele toma conta de tudo. Inclusive, gente, olha só. E você aí que está preocupado com o coronavírus, está ansioso, intestino também, além de ser responsável pela sua imunidade, então por isso você tem que cuidar do seu intestino, por isso que todo mundo que o pessoal fala assim, dorme bem, come direito, que você vai estar imune. Mas a razão de você comer bem, tomar probiótico, se hidratar, não é só, não, isso só não come bem, também. Não, é porque você assim está tratando do seu intestino. Você está alimentando as bactérias boas, que são os probióticos que estão lá no seu intestino. Você está cuidando e dando munição para o seu exército de defesa que mora no seu intestino, que é responsável pela sua imunidade. Você está dando armas e munição para que eles enfrentem o inimigo. Entendeu? Por isso que as recomendações são: se alimenta bem, dorme bem, tarará. Tudo isso tem a ver com a sua microbiota, para você tratar
eles direitinho, entendeu? Que se você comer muito errado, você está dando munição para o seu inimigo, para as bactérias do mal que vão crescer, florescer, e aí você já entra na guerra com o coronavírus, com o exército defasado, com o exército lesado. Então, quem está com questões gastrointestinais tem que sim tratar, e é já, agora é a hora, porque você tem que estar com o intestino saudável para se proteger e se defender do coronavírus. Vocês estão entendendo a importância do intestino hoje? Mas também, sempre, né? Mas hoje principalmente. Hoje a gente está falando de coronavírus, né? Mas, independente disso, eu acho que a gente tem sempre que ver essa novidade, 3 anos aí, que só pouquíssimo tempo, que a gente está vendo tudo o que está acontecendo, o que o intestino, quer dizer, dando valor para aquele que a gente achava o inimigo. Ai, não vamos nem falar de intestino, que é onde tem tudo, imagina, coisa horrível, será ruim. Então, mal sabíamos em que ele é o nosso segundo cérebro e que ele é a parte importante que a gente tem que cuidar. Mesmo as pessoas, eu sei que hoje a live é de coronavírus, mas a pessoa que quer emagrecer, ela fica tomando um monte de remédios para emagrecer e não tem resultado. Por quê? Porque não está fazendo a coisa certa. A alimentação está errada e acaba o intestino, ao invés de te ajudar, solta o intestino, você acaba perdendo toda a sua flora. Então, e aí você está falando de emagrecer e engordar, gente, a microbiota intestinal, porque lá dentro a gente tem mais de 3.000 tipos de bactérias do bem, probióticas, dentro do nosso intestino. E a gente consegue modular e mudar essa microbiota lá dentro. Por isso que eu tô falando, quando a gente está com o intestino com poucas bactérias, a gente coloca probiótico. Tem probiótico para tudo, gente. Probiótico para quem está tratando de próstata, probiótico para quem está tratando de candidíase, probiótico para quem está tratando de síndrome intestinal irritável. Tem tudo, porque tem cepas, são sementinhas diferentes para cada tipo de coisa que a gente quer tratar. Então, são probióticos específicos. E aí, a gente estava falando justamente dessa questão de engordar e emagrecer. A sua flora intestinal meio que define se você tem mais tendência para engordar ou mais tendência para emagrecer. Porque dependendo do tipo de bactérias que... Eu já fiz um vídeo no meu canal explicando por que o tipo de bactérias que a gente tem no seu intestino ajuda a emagrecer ou ajuda a engordar. Então, e a gente consegue modular esse tipo de... Por exemplo, tem 2 pessoas que comem, mais ou menos 2 mulheres da mesma estatura, mais ou menos mesmo biotipo. Por que que uma come a mesma coisa que a outra e uma engorda e outra não? Porque a microbiota delas é diferente. Então, o tipo de bactérias que você tem no seu intestino ajudam você a engordar ou a emagrecer. Então, e você consegue mudar isso, você consegue modular, você consegue, equilibrando o seu intestino, modulando a sua microbiota com probióticos específicos, você consegue até modular e mudar tendências genéticas a ter doenças. Uau! Não é louco isso? A medicina vai mudar, Margarete, a ponto de a gente se tratar não com remédios, com probióticos específicos, inoculados especificamente com aquelas cepas específicas. A gente não está nesse nível tão avançado ainda hoje, mas a gente está evoluindo muito rápido nesses estudos. E eu espero que os médicos, esses mais novos que agora estão se formando, eles já estão mais antenados com essas coisas. Os mais antigos não acreditam nisso. É que nem a história da hidroxicloroquina, aí eles precisam... Já está fazendo efeito um monte de gente, a gente não tem tempo, porque a medicina exige uma gama de testes, exames e comprovações científicas para garantir que aquilo realmente funcione. Mas, gente, num caso de emergência, como no caso do coronavírus, se 90% das pessoas que tomou se tratou, gente, é o que temos para hoje, não vamos esperar fazer 2 anos de testes, comprovações, enfim. Então, vamos usar o que nós temos aí. Eu acho que aí é uma coisa dica. Mas, enfim... Agora, Karina, papel hoje, uma prática hoje aqui, agora, que a pessoa pode fazer. Por quê? Eu também quero fazer um adendo. O que nós estamos falando hoje é para o coronavírus, mas tem que ser para sempre. A gente tem a consciência dos probióticos. Peraí, eu estou ficando muito resfriada. O que é que eu tenho que fazer para não ficar tão resfriada? Nossa, eu estou muito cansada. O que é que está acontecendo? Se a gente pensar que a gente tem que ter um equilíbrio, que a gente funciona bem,
que se está tendo doença é porque está desequilibrado, é importante a gente pensar que hoje é o coronavírus, mas a gente tem que prestar atenção sempre. Sempre. Sim, claro, claro, com certeza. Então, gente, eu acho que aqui, o que eu vim compartilhar com vocês é que para imunidade, óbvio, a gente tem que estar sempre com a imunidade lá em cima. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ter alergia de pele, sinusite, rinite, otite, candidíase de repetição, infecção urinária, dores articulares, doença autoimune. Tudo isso é desdobramento do intestino que está com desbiose. E, obviamente, você fica mais frágil e mais suscetível a pegar um vírus como o coronavírus. Mas mesmo, assim, você não está imune a pegar o vírus, mas a forma como você vai defender dele é totalmente diferente quando você está com a imunidade lá em cima. Então, tanto que tem gente assintomática que pega o vírus e não tem sintoma nenhum. Por quê? Porque a imunidade está lá em cima. E tem gente que quase morre. Por que as pessoas mais velhas têm mais... têm mais... Ficam, tem mais sintomas e podem morrer mais facilmente. Porque a imunidade, conforme você vai ficando mais velho, a sua imunidade vai ficando mais baixa mesmo. Isso faz parte, né, do processo de envelhecimento. Então, mas mesmo você sendo mais velho, tem gente mais velha que se recupera. Por quê? Provavelmente a imunidade dessas pessoas mais velhas tá melhor do que algumas outras. A maioria das pessoas mais velhas vai envelhecendo, vai diminuindo a imunidade, mas também tem formas de melhorar a sua imunidade mesmo com idade. Então, se você sempre teve uma alimentação... Não tem gente mais velha que fala assim, gente, aquela pessoa tem 70 anos, não é possível, parece 50. Não tem gente que você olha assim, que você fala. E isso o que você consome, né? Vai exteriorizar. O que você consome vai exteriorizar, não tem nem como. Lógico, lógico. Então, assim... E aí é uma questão da sua vida inteira de vocês, sabe? Se cuidar, se alimentar direito, fazer atividade física. Gente, não é nada com exagero, é tudo com equilíbrio, sabe? Eu sempre prezo, faço as coisas... Gente, não é nada assim, ai, shit, ai, não posso nem ver isso. Não, não é assim. Você estando saudável, eventualmente, você pode comer um docinho, sabe? Uma coisa eventual. Mas não é aquela coisa de... Todo dia eu tenho que comer doce, não, eu acabo o almoço e eu como um chocolate, aí depois eu acabo não sei o que e como não sei o que, e aí eu como massa 3 vezes, 4 vezes por semana, todo dia à noite eu como macarrão. Não, gente, tá errado, entendeu? Então, assim, equilíbrio é tudo na vida. E, gente, tem uma hora, quando você faz as coisas erradas, uma hora você vai ter o resultado. Chega, né? E da mesma forma que quando você faz as coisas legais, com equilíbrio, bacana, se preocupando com o futuro, o resultado também vê, gente. Então, assim... Aí vira um jardim, não vira uma floresta. A gente quer uma floresta. Quanto mais variedade de espécimes, mais imunidade você tem. Então, o bacana é revezem os seus probióticos. É probiótico de farmácia, é kefir, é fermentado de beterraba, de chucrute. Tudo isso são fermentados. Então, assim, vai variando. Você não precisa tomar. Aí eu só tomo kefir. Se você só tem kefir, tudo bem, pode tomar, é melhor que nada. Mas toma kefir, toma probiótico de farmácia, vai revezando o tipo de probiótico, os tipos de pré-biótico, porque aí você está plantando ali uma floresta, né? Com várias probióticos. Então, eu estou falando para leigo aqui, hein? Leigo, totalmente leigo. Tá lindo, tudo na live, mas eu chego na farmácia e falo assim, eu quero um probiótico e quero prebiótico para ele. Como é assim que eu falo? Não. Até você falar isso, o pessoal na farmácia não vai nem saber. Então, lá nos Estados Unidos, eu falo tudo isso. Gente, no meu canal chama Karina Palatnik, no YouTube, eu falo, tem uma playlist de mais de 80 vídeos só sobre probiótico, de tudo quanto é tipo, explicando como, quando, onde, como fazer, como comprar, onde comprar, tudo. No meu blog eu também tenho muito conteúdo. É tudo meu nome, tá, gente? www.carinapalatnik.com.br. Então tem tudo no meu blog também. Tem no meu canal. Eu tenho o meu Instagram, que é esse aqui, Karina Palatnik, que todo dia eu dou dica de café da manhã, como fazer um café da manhã saudável para ajudar a sua imunidade. Então dá uma olhada lá, eu faço um sucos detox, suco de imunidade, dá uma olhada que todo dia eu posto aqui. E tenho Instagram também chamado Probiótico Sim, que aí eu falo mais focado de probiótico,
de questões de alimentação, prebióticas, FODMAP, a dieta FODMAP, mas aí outra coisa mais complexa para quem tem questões gastrointestinais. Não, mas o probiótico, o pré-biótico, que é o alimento do probiótico, são alguns alimentos que eu falo todo dia, por exemplo, vocês veem de manhã cedo, eu faço um shake que eu coloco banana verde congelada, gente. Não é a biomassa de banana verde, é a banana verde congelada. A banana verde congelada, ela é o melhor alimento pré-biótico. E é muito fácil. Não é a biomassa de banana verde, porque tem muita gente que fica cozinhando. Eu fazia isso também porque era uma lenda de que a biomassa de banana verde era o melhor pré-biótico da Terra. Não é. Então, o melhor prebiótico, assim, tem vários outros um pouco. O que eu faço com tudo isso? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso substituir o kefir? Porque o kefir é uma opção de... É o que eu tô falando. O legal é você fazer um combinado, de você consumir probióticos de farmácia, de você consumir probióticos naturais. Porque assim, quando a gente pensa de imunidade, de microbiota, que é aquela flora intestinal, a gente tem que imaginar sempre, gente, que aí para quem é leigo e fica fácil de entender, numa floresta amazônica. Então lá tem muitas espécies. Então quanto mais variedade, então assim, para você plantar, vamos supor, pegou fogo na floresta amazônica. Para você plantar uma floresta amazônica inteira, você precisa botar vários tipos de espécies. Não adianta você jogar 3 tipos de sementinha, vira uma plantação de pinheiro com florzinha, pronto. Aí vira um jardim, não vira uma floresta. A gente quer uma floresta. Quanto mais variedade de espécimes, mais imunidade você tem. Então, o bacana é revezem os seus probióticos. É probiótico de farmácia, é kefir, é fermentado de beterraba, de chucrute. Tudo isso são fermentados. Então, assim, vai variando. Você não precisa tomar. Aí eu só tomo kefir. Se você só tem kefir, tudo bem, pode tomar, é melhor que nada. Mas toma kefir, toma probiótico de farmácia, vai revezando o tipo de probiótico, os tipos de pré-biótico, porque aí você está plantando ali uma floresta, né? Com vários tipos de sementinhas. Então, eu estou falando para leigo aqui, hein? Leigo, totalmente leigo. Tá lindo, tudo a live, mas eu chego na farmácia e falo assim, eu quero um probiótico e quero prebiótico para ele. Como é assim que eu falo? Não. Até você falar isso, o pessoal na farmácia não vai nem saber. Então, lá nos Estados Unidos, eu falo tudo isso, gente, no meu canal chama Karina Palatnik, no YouTube, eu falo, tem uma playlist de mais de 80 vídeos só sobre probiótico, de tudo quanto é tipo, explicando como, quando, onde, como fazer, como comprar, onde comprar, tudo. No meu blog eu também tenho muito conteúdo. É tudo meu nome, tá, gente? www.karinapalatnik.com.br. Então tem tudo no meu blog também. Tem no meu canal. Eu tenho o meu Instagram, que é esse aqui, Karina Palatnik. Todo dia eu dou dica de café da manhã, como fazer um café da manhã saudável para ajudar a sua imunidade. Então dá uma olhada lá, eu faço um suco detox, suco de imunidade. Dá uma olhada que todo dia eu posto aqui. E tenho um Instagram também chamado Probiótico Sim, que aí eu falo mais focado de probiótico, de questões de alimentação, prebióticas, FODMAP, a dieta FODMAP, mas aí outra coisa mais complexa para quem tem questões gastrointestinais. Não, mas o probiótico, o pré-biótico, que é o alimento do probiótico, são alguns alimentos que eu falo todo dia, por exemplo, vocês veem de manhã cedo, eu faço um shake que eu coloco banana verde congelada, gente. Não é a biomassa de banana verde, é a banana verde congelada. A banana verde congelada, ela é o melhor alimento pré-biótico. E é muito fácil. Não é a biomassa de banana verde, porque tem muita gente que fica cozinhando. Eu fazia isso também porque era uma lenda de que a biomassa de banana verde era o melhor pré-biótico da Terra. Não é. Então, o melhor prebiótico, assim, tem vários outros, um pouco de aveia, farinha de aveia. Você compra ela pronta ou você pega a banana verde? Não, eu compro na feira, banana bem verde. No meu canal eu explico como fazer. Corta em rodelinha e eu congelo. E aí eu bato 2, 3 rodelinhas por dia. Isso é um super... Você pode bater com suco, você pode, sei lá, fazer um doce ali com ela, amassar, enfim, quando ela descongela, né? Abacate é super bom também, viu, Rosângela? Mas a banana verde congelada é um super prebiótico que você toma no suco, batido lá, dá uma consistência cremosinha, vira um milkshake, fica gostoso. E já funciona como alimento pré-biótico para os probióticos do seu intestino. A gente vai acabar já, Margarete, eu acho que vai cair. Não estou acreditando, nós precisamos marcar de novo. Mas então, só fala outra coisa. Então, se eu sempre vou ter que estar
tratando, comprando. É que nem comprar um peixinho, eu vou comprar comidinha para ele. Mas não Isso. vou tomar com a minha banana se eu não Não, tenho então, os probiótico. prebióticos, quando você coloca lá no seu intestino, você precisa alimentar ele com alimentos do bem e não dar alimentos para os inimigos, que são as bactérias do mal. Então, tem que alimentar o nosso exército do bem e deixar o exército do mal passando fome, entendeu? E aí você vai aumentar a sua imunidade para qualquer coisa, inclusive para o coronavírus, tá? Então, esse é o segredo. Por isso que todo mundo fala come saudável, porque no fundo você vai estar alimentando o seu exército do bem, a sua microbiota intestinal, os seus probióticos que moram no seu intestino, e deixa de alimentar, tirando açúcar, farinha, essas coisas, o seu exército do mal, que estão lá as bactérias do mal, os fungos, as cândidas, que quando estão em maior quantidade, sua imunidade, ó. A gente sabe de tudo, é só aplicar. Aplicar. Não, mas é legal quando as pessoas também entendem o porquê das coisas. Porque a pessoa fala assim, tá, eu vou comer bem. Mas também gosto de comer. Deixa, não. Mas quando a pessoa entende mais profundamente as sequelas, tudo... E aí, e tem muita gente que descobre, gente, a minha sinusite, a minha rinite tem a ver com o meu intestino? Como assim? A minha depressão, a gente nem falou sobre isso, mas a gente podia falar, né? A minha depressão tem a ver com o meu intestino, porque é no intestino que produz a serotonina. Então, se o seu intestino tá danado, o seu humor também deve estar bagunçado. E aí, estresse influencia tudo isso. Então, assim, quando as pessoas começam a se tocar a importância, aí assim, começa a dar mais valor, se preocupar mais com a alimentação, porque vê que tem tanto desdobramento importante na saúde, que aí fala, é verdade, né, gente? Vamos cuidar disso. Oi, Érica Fracioli, tudo bem? Vaninha? Ai, Karina, então nós temos ainda um pouquinho... Opa, peraí. Nós temos ainda um pouquinho. Você deu todos os seus canais, né? Esse outro canal que você falou que é novo no Instagram, é um canal... Vamos lá, eu tenho... Ai, vai acabar.